uma das perguntas que já me fizeram é assim, por que eu vou assinar uma plataforma ou vou comprar um curso se eu consigo achar um monte, uma infinidade de conteúdo disponível gratuito? E eu estava vendo agora um vídeo, um estudo sobre o paradoxo da escolha e falava justamente isso, que uma pesquisa feita mostra que quanto mais liberdade as pessoas têm, quanto mais opções, quanto mais escolhas elas têm a fazer, menos felizes elas são, porque junto da escolha vem aquele sentimento de ter deixado algo de lado. Então, se você tem uma opção, né, quando você não tinha as streams de filmes, a TV te trazia um filme naquele horário, era a única opção que você tinha. Então, você não tinha aquele sentimento de frustração de ter deixado outros de lado. E agora que você tem, você acaba sentindo essa frustração, não fica tão realizado por ter feito aquilo e meio frustrado por não ter feito tantas as outras opções, né? Nesse mesmo documentário que eu estava vendo, falava de uma pesquisa com geleia, que o mercado colocou à disposição, se eu não me engano, 24 tipos de geleia para as pessoas experimentarem e escolher qual iam levar. E apenas 3% das pessoas levavam a geleia, uma das geleias escolhidas. Depois reduziram de 24 para 6 opções. E ali 30% das pessoas levaram a geleia depois. Ou seja, as pessoas começaram a comprar e consumir mais quando tinham menos opções do que quando tinham muitas opções, né? Tô falando disso porque o jiu-jitsu é a mesma coisa, né? O jiu-jitsu, você pode ter 30 campeões mundiais fazendo 30 jogos diferentes sem repetir movimentação um do outro, né? Então, como é que eu posso escolher qual o melhor jogo para mim? Como é que eu posso entender? Ainda mais a gente vem vendo, pô, tem muita gente produzindo muito conteúdo e técnica o tempo todo, novidade o tempo todo, ou possibilidade o tempo todo, mas talvez o que você precise não seja mais opções, não seja mais possibilidades. Talvez o que você precise e o que a gente oferece para vocês é a organização dessa linha de pensamento, né? Então a gente se preocupa muito de te entregar a técnica na biblioteca, mas te entregar falando da onde que ela vem e para onde que você pode ir a partir dali e de que maneira você faz essa escolha, né? Por exemplo, a gente trabalhou abertura de guarda. Existe abertura de guarda de joelho e abertura de guarda em pé. A gente não fala abertura de guarda de joelho assim, abertura de guarda em pé assim. A gente explica qual a vantagem de abrir guarda de joelho, por que eu devo fazer essa movimentação, quais as situações e quais são os avanços mais naturais a partir dali. Por que eu abro de guarda em pé, quais são os riscos de eu abrir guarda em pé, quais são as vantagens de eu abrir guarda em pé. Quando eu abro a guarda em pé, qual a progressão natural a partir dali? O que o meu adversário vai tentar fazer naquela situação? Isso na biblioteca. Nas aulas, a gente se preocupa em criar uma sequência lógica para o nosso aluno. Eu acho que é por isso que as aulas estão dando tanto sucesso. A gente tem mais procuras pelo módulo avançado do que pelo básico, graças a Deus. E porque na aula a gente entrega exatamente dessa forma. A gente fala como você inicia o processo para chegar naquele objetivo de controle de luta, como você faz a progressão a partir dali e como você termina essa movimentação e as possíveis variáveis em cima disso. Então, em vez de ter aquele monte de conteúdo picado, a gente entrega ele organizado e conectado de uma maneira que ele faz sentido, né? E aí você aprende, além da técnica, o porquê de cada etapa da técnica. Então, por que eu fiz essa pegada de calça? Por que a gente fala isso? Porque, pô, se eu perder essa pegada, como é que eu posso resolver o problema que vai acontecer? Então, se eu te trago a informação que uma passagem de guarda, por exemplo, você vai fazer essa pegada, aquela e vai passar aqui, e eu não te explico o porquê de cada pegada, toda vez que você perde uma delas, você vai se ver perdido, né? Agora, quando você entende o porquê dessa pegada, por que eu viro o quadril, por que eu direciono, onde eu coloco a minha força, né? Toda vez que eu perco uma pegada, eu sei qual a função daquela pegada que eu perdi. E aí eu já posso pensar alguma solução para resolver o problema que me causou ter perdido aquela pegada, né? Então, esse paradoxo da escolha, ele é muito comum hoje em dia em tudo que a gente faz, a gente está fugindo das escolhas, né? Mas assim é com o nosso jiu-jitsu também. E aí você, aluno iniciante, você entra no jiu-jitsu que tem trocentas possibilidades e você não sabe qual a melhor possibilidade para você, você não tem uma linha de raciocínio, não tem um direcionamento, você com certeza vai se ver perdido, né? E aí vem aquela questão da a infelicidade. Então, às vezes você vai ficar insatisfeito, infeliz no jiu-jitsu, mas não
não porque você não encontrou um caminho, porque você encontrou caminhos demais e se viu perdido na hora de tomar decisão de fazer escolhas, né? Então é interessante a gente pensar por esse lado também, que maneira a gente pode ter um estudo de jiu-jitsu organizado e essa organização vai ajudar a você estudar também de uma maneira organizada onde você estiver.